Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química, a continuação da nossa aula, ensino médio, terceira série, Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Pois muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje nós estamos abordando as transformações químicas que ocorrem com os combustíveis fósseis correlacionando com o aquecimento global, ou seja, com os impactos ambientais. E a data de hoje, 14 de setembro de 2022. Estamos falando do petróleo, porque o petróleo é uma mistura, né, de hidrocarbonetos e é de origem fóssil. No petróleo tem enxofre. Então nós temos aqui, a coluna de fracionamento do petróleo. Vamos colocar ela mais abrangente. Olha só aqui. Você tem ali as frações e o número de carbono. Não é necessário você aprender, por exemplo, a quantidade de carbono. Mas veja que está aumentando o número de carbono de cima para baixo. Aumenta o ponto de ebulição. Então eu separei até por cores ali. O primeiro que sai é o chamado gás natural, que é a mistura de metano e etano, né? Um carbono e dois. GLP. Professor, o que significa GLP? É o chamado gás liquefeito do petróleo. Gás liquefeito do petróleo. É o gás de cozinha, pessoal. Que é a mistura de propano e butano, ou seja, com 3 a 4 carbonos. Aí vem, esses dois primeiros, eles são gasosos. São gases. Do éter de petróleo até o lubrificante é líquido a temperatura ambiente. Vai sair éter de petróleo, benzina, nafta, que são solventes, né? Aí a gasolina, que é a principal fração do petróleo, depois querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vem a parte sólida, parafina, asfalto e piche. Professor, qual é a diferença de asfalto para piche? Muito bem, vamos lá. O piche, na verdade, pessoal, é aquele óleo grosso que se coloca antes da pavimentação asfáltica, certo? O piche ele serve para colar o asfalto ao solo. Colar, porque senão, se não tivesse esse piche aí, o asfalto sairia nas primeiras chuvas. E aí está dizendo, quanto maior é a massa molar, ou a massa molecular, maior a temperatura de ebulição. Ou seja, quanto maior o número de carbonos, maior vai ser a massa molecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, por isso, quem está mais embaixo nessa tabela aí, nessa coluna de fracionamento, consequentemente vai ter maior ponto de ebulição. E na parte superior, que são os gases, é menor ponto de ebulição, ok? E eu queria muito que vocês fizessem um print aí, pessoal, dessa tabela. Não dá tempo para você copiar tudo, né? É bom fazer um print. Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos? Então aqui nós temos, olha só, esses dois primeiras frações aqui são gases. Daqui do éter de petróleo até chegar ao lubrificante é líquido. E os três últimos são sólidos. Só lembrando que GLP é o famoso gás de cozinha. Gás de cozinha. Ok? Gás de cozinha. E vale essa dica aqui também, muito importante, que quanto maior for a massa molecular, ou seja, maior o número de carbonos, maior será a temperatura de ebulição. Então, quanto maior for o número de carbonos,
maior vai ser a massa molecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Por isso, quem está mais embaixo na tabela terá, sem dúvida alguma, o maior ponto de ebulição. Então, desses aqui, o maior ponto de ebulição é o peixe, certo? E o menor ponto de ebulição é o gás natural. Tá? Os gases são os que saem primeiro. Se sai primeiro é porque é mais volátil, não é verdade? Tá? Se você comparar, por exemplo, a gasolina com óleo diesel, quem é que tem menor ponto de ebulição? A gasolina. Por quê? Porque ó, o óleo diesel está aqui embaixo. Ó. Então, isso é prático, né? Se você, por exemplo, abrir dois frascos, um de gasolina e outro de óleo diesel, o que é que você sente primeiro? A gasolina. Por quê? Porque é mais volátil, certo? Então, quem está acima tem o menor ponto de ebulição. Isso é uma questão clássica até para o Enem, pessoal. Eles podem colocar várias frações desorganizadas para você colocar em ordem crescente ou decrescente do ponto de ebulição. É essa a ordem aí. Bom, agora vamos relacionar, tá, o petróleo com os impactos ambientais, né, que ele pode causar. Tá aí, ó. Petróleo é, na atualidade, o combustível fóssil de maior aplicação comercial, ó, pois nas refinarias ele passa por um processo em que são obtidos derivados. Já acabamos de falar que é a destilação fracionada, tais como gasolina, que detém entre todos a maior importância econômica, na verdade, o óleo diesel, querosene e GLP também. São os principais, né? Gasolina, o óleo diesel e o GLP, que é o gás de cozinha, além do querosene, né? Então são as principais frações do petróleo, tá? As principais frações do petróleo são essas aí. Tranquilo? Mas, lógico que a queima de petróleo vai produzir aí os impactos ambientais, né? Bom, vamos falar de outro processo, tá? De outro material de origem fóssil, certo? Que é muito prejudicial ao meio ambiente. Acompanhe comigo aí, pessoal, olha, que é o carvão mineral. Carvão mineral, vamos já colocar os tipos de carvão mineral também, mas eles, quando são queimados, eles liberam, né? Como tem um alto poder calorífero, libera muita energia, né? Essa energia térmica é transformada em energia elétrica. Ó, o carvão mineral, tá? Carvão mineral, mineral não renovável, porque é de origem fóssil, assim como o petróleo, mas especificamente uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e é encontrada no subsolo em depósito de origem orgânica. É, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade do mundo e uma das principais fontes de energia usada pelo homem. Passou a ser utilizado, né, em grande escala no período da Revolução Industrial, para o aquecimento, pessoal, de fornos siderúrgicos, por exemplo, das indústrias, é o carvão mineral. No Brasil, as maiores jazidas de carvão mineral estão justamente em Santa Catarina, no chamado Vale do Itajaí, principalmente na cidade de Criciúma. A Criciúma é uma cidade com alta renda per capita justamente por conta do carvão mineral. Os principais consumidores, municípios consumidores de carvão mineral, é Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no chamado Vale do Aço, então as grandes siderúrgicas, e Ipatinga, em Minas Gerais, que tem também uma grande siderúrgica. Tá? Então, o grande problema do carvão mineral é porque ele é de origem fóssil. E na queima dele vai liberar o que? Enxofre, libera também CO2. O enxofre vai ocasionar a formação da chuva ácida. E o CO2, o agravamento, né, o agravamento do aquecimento global, efeito estufa e aquecimento global. Tá bom? Beleza? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, então estamos falando aqui, portanto, do carvão mineral, né, da importância dele, e vamos mostrar também as consequências do uso indevido de carvão mineral. Vamos colocar também os principais carvões minerais, pessoal. Olha aí, ó, os principais tipos de carvão mineral. Vamos mostrar aí para vocês, ó. Primeiro você tem em ordem crescente do percentual de carbono. Nós temos primeiro a turfa. Olha aí, material. Nós vai gerar até uma questão muito boa para a gente fazer, ó. Material, né, de origem vegetal, ó, material vegetal, aliás, que possui teor de carbono, tem em torno, né, de 55 a 60, né, em torno de, não é para ser cravado não, em torno de 60% de carbono. E permite a identificação de restos de vegetais. Seu poder calorífero é inferior a 4.000 quilocalorias. Já o lignito, em ordem crescente, aqui é 60, ó, o lignito tem em torno de, vamos colocar entre 67 e 78, em torno de 70, pessoal. A gente coloca assim, pelo menos uma marca, né? Turfa é 60, o lignito em torno de 70%, tá? Que também é um carvão, né, de baixa qualidade em termos de poder calorífero. Aí vai aumentando, ó. O outro é a hulha, e essa aqui é muito importante, certo? A hulha, rocha sedimentar composta de betume, que é uma mistura de cor escura, né? Poder teor de carbono em torno de 80 a 90, não 80%, entre 80 e 90. Seu poder calorífero já aumenta, ó, pessoal, de 7.000 a 8.650 quilocalorias. E dos carvões minerais, o melhor é o antracito, porém é mais raro, né, do que a hulha. É mais difícil de ser encontrado. Tipo de carvão compacto, sólido, possui teor de carbono de 96, né, por cento de carbono e corresponde à forma mais pura do carvão mineral, tá? Contém pouco ou nenhum betúmio. O uso do carvão mineral está relacionado às suas propriedades, como poder calorífero e a possibilidade de geração de energia na queima. Então são os principais. Deixa eu voltar aqui para você fazer um print. Quais são os principais mesmo? Turfa, lignito, hulha e antracito. Vamos colocar 1 minuto aí para você fazer um print, por favor. Ok, meus amigos, né? O pessoal pedindo o nome do conteúdo, né? Nosso conteúdo é sobre combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis relacionado a aquecimento global. Mas vamos colocar para vocês aí, tá bom? Combustíveis fósseis e aquecimento global. Então nós estamos falando aqui dos principais combustíveis fósseis que ocasionam aí justamente a questão dos impactos ambientais. E um deles é o carvão mineral, que é utilizado, pessoal, nas termoelétricas, que é a transformação da queima do carvão em energia elétrica, né? Então, eu estou colocando os principais, turfa, lignito, aí tem os outros dois, o hulha e o antracito. Na ordem, o antracito é o que tem maior percentual de carbono, tá? Mas é mais raro, né? Então, você tem hulha, que é muito utilizado, vamos falar mais sobre a hulha, certo? São tipos de carvão mineral. Tipo de carvão mineral que pode ser utilizado aí, por exemplo, principalmente para o aquecimento de fornos siderúrgicos. Aquecimento de forno siderúrgico, tá bom? Então vamos colocar também, por favor, vamos colocar 1 minutinho para o pessoal fazer um print aí.
Ok, pessoal, estamos falando então do carvão mineral, né? Combustível fóssil, se é de origem fóssil, tem enxofre, né? Na queima dele libera enxofre, que ocasiona a formação de chuva ácida, e libera também o CO2, que é responsável também pelo efeito estufa e aquecimento global. Mas vamos melhorar aqui, vamos colocar, ó, tá, uma dica do Caná Educação. Dica Caná Educação. Como é essa dica, professor? Tá aí, ó. Carvão mineral traz vantagens e desvantagens. Vamos falar delas, né? Quando o assunto é geração de energia, as vantagens, olha só, porque é a fonte de energia que garante maior custo-benefício, ou seja, é barato para produzir energia e é relativamente fácil de ser encontrado. Porém, a desvantagem, ó, é ser combustível fóssil, que mais danos provoca ao meio ambiente. Por isso que eu falei para vocês que as termoelétricas são as formas de energia, obtenção de energia mais poluentes, as termoelétricas. Ó. É o tipo de combustível fóssil que mais polui o meio ambiente, é o carvão mineral. É a fonte de energia não renovável que pode se esgotar no decorrer dos anos. Quando o carvão mineral, olha só, quando o carvão mineral é queimado, no processo de combustão emite gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. E não só isso, tá? Como é de origem fóssil, também libera enxofre, que é responsável também pela chuva ácida. Então tá aí. E nós vamos depois confrontar vantagens e desvantagens, tá bom? Mas nós vamos colocar aí, vamos colocar um minutinho para que você possa fazer um print aí dessas vantagens e desvantagens do uso do carvão mineral. Dica Caná Educação. Vocês, ó, eu vou grifar aqui as partes mais importantes desse texto, dessa dica, que o carvão mineral traz vantagem e desvantagem. As vantagens, porque é fonte de energia que garante maior custo-benefício, ou seja, é fácil de ser encontrado, então produz energia num preço menor, não é? Porém, as desvantagens, a principal desvantagem, tá, de ser combustível fóssil, e sendo combustível fóssil provoca agravamento aí de danos ambientais, né? Diz que é o combustível fóssil que mais polui, olha uma desvantagem aí, ó, combustível fóssil que mais polui o meio ambiente, é o carvão mineral. É uma fonte de energia não renovável que pode esgotar no decorrer dos anos, ó. Quando o carvão mineral é queimado, ó, certo? Quando o carvão mineral é queimado, vai provocar, emite principalmente, ó, CO2, aquecimento global e efeito estufa, mas libera também, ó, SO3, SO2, que são responsáveis pela formação da chuva ácida, certo? Então, são danos ambientais muito preocupantes, né? O uso do carvão mineral. E quem mais utiliza são as indústrias, né? As indústrias de base, como para aquecer os fornos siderúrgicos, perfeito? Aí eu coloquei aqui, pessoal, esse aqui eu queria que vocês anotassem, tá bem legalzinho aí, ó. De tudo que nós falamos sobre carvão mineral, tá aí, ó. Olha só o sentido da seta ali para baixo, está aumentando o percentual de carbono. Eu coloquei aí em torno de, ó, turfa, em torno de 60 a 65,
o lignito em torno de 65 a 80, a hulha de 80 a 90, o antracito de 90 a 95 percentual de carbono. Pessoal, no sentido da seta aí, ó, quanto maior o percentual de carbono, é a carbonização crescente, ou seja, maior vai ser o poder calorífero e mais antigo é o carvão. Desses 4 aí, o mais antigo é o antracito. Professor, e o carvão vegetal que se utiliza aí? O carvão vegetal, pessoal, tem em torno de 40% de carbono, 40%. Tem um carvão vegetal, né, que tem um percentual de carbono maior, que é o carvão feito da casca do coco babaçu, que chega a 45%. Tem uma matriz energética. No Maranhão, por exemplo, tem a mata de cocais ali, né? Então, além de... é uma cadeia produtiva, né? Além de produzir o babaçu, a casca do babaçu é recolhida para as grandes siderúrgicas, né? Principalmente aquelas cerâmicas, né? Queima de tijolos, telhas, né? Para fabricação aí, muito utilizado no Maranhão. Uma cadeia produtiva muito legal. Turfa, lignito, hulha e antracito, tá? Turfa, lignito, hulha e antracito. Eu queria que vocês anotassem aí, ok? Vamos colocar então, por favor, vamos colocar 2 minutinhos, que esse eu queria que vocês anotassem mesmo. É o resumo de carvão mineral. Ok, meus amigos? Então aqui está, tá, os 4 principais carvões minerais. Ó. Você tem aí, portanto, vamos lá, em ordem. Ó. Em ordem crescente do percentual de carbono. Ó. Turfa é em torno de 60. O lignito é em torno de 70, né, de 65 a 80. O hulha e o antracito. Ó. Então, o que tem maior poder calorífero é o antracito. No sentido da seta. Olha como é que está a seta aqui. Ó. Então, para baixo, aumenta o percentual de carbono. E aumentando o percentual de carbono, aumenta o poder calorífero. Né? Aumenta o poder calorífero. E isso torna-se extremamente necessário, né, para a compreensão. Mas lembrando sempre que carvão mineral é material de origem fóssil. Se é a origem fóssil, na sua queima libera tanto gás carbônico quanto SO2. Gás carbônico, por exemplo, está relacionado com o agravamento do efeito estufa e do aquecimento global.
enquanto que o SO2 e SO3 está relacionado com a chuva ácida, certo? Bom, aqui uma das principais é a hulha, pessoal. Na hulha, se você pegar a hulha e destilar a hulha, certo, a 1000 graus Celsius, ela vai fornecer três frações, ó. Três frações. Tá, uma fração gasosa, que é o gás de hulha, certo? É uma mistura de vários gases. Dentre esses gases, o principal é o metano. Na fração líquida, nós temos as águas amoniacais e alcatrão da hulha. Professor, por que você colocou aquele N ali pintado de azul? Águas amoniacais têm amônia, pessoal. Se tem amônia, tem nitrogênio. E o nitrogênio é muito importante para adubo orgânico, né? Adubo orgânico. Alcatrão da hulha, tá? É utilizado aí para aquecer, no caso aí para a utilização da indústria petroquímica, tá? Quando se fala em alcatrão da hulha, fala-se em compostos aromáticos. E por último, nós temos o famoso carvão coque, esse que é utilizado para aquecer fornos siderúrgicos, né? Por ele ter um alto poder calorífero, o aquecimento dos fornos siderúrgicos, tá? Principalmente a indústria de base, a siderurgia, metalurgia, utiliza muito o carvão coque. Então isso aí já é a destilação da hulha, que a nossa aula fala sobre hulha também, né? Que é um dos principais carvões minerais. Então tá aí a utilização dela. Produção de gás metano, águas amoniacais, que está relacionado com adubo orgânico, alcatrão da hulha, que é rico em compostos aromáticos, que é utilizado na indústria petroquímica, e o carvão coque, utilizado para aquecer forno siderúrgico. Vamos colocar aí 2 minutinhos, por favor. Ok, então mostrando para vocês, ó, que a importância da hulha, tá? Que é um carvão mineral. Dela pode sair, ó, gás de hulha, não é? Que desse gás de hulha, o que interessa é o metano. Águas amoniacais,
como tem nitrogênio, é utilizado na fabricação de adubo orgânico, né? O nitrogênio, compostos nitrogenados, importante para adubo orgânico. Toda vez que falar em alcatrão da hulha, você vai marcar compostos aromáticos. É uma das maiores fontes de compostos aromáticos. E esses compostos aromáticos é utilizado na indústria petroquímica, né? Tintas, né? Por exemplo, verniz plásticos, né? E o carvão coque, que é o principal. O carvão coque, ó, é utilizado para aquecer fornos siderúrgicos, certo? Geração de aquecimento. Mas a própria hulha pode ser utilizada como um todo, né? Nas termoelétricas. Por isso que eu falei para vocês que uma das fontes de energia mais poluidoras são as termoelétricas, porque utiliza o carvão mineral, né? Que é um combustível de origem fóssil. E se é de origem fóssil, meus amigos, com certeza, tá, libera gases poluentes. Mais uma vez aqui a vantagem e desvantagem. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Carvão mineral apresenta elevada eficiência energética. Produz quantidade significativa de energia pela unidade de peso. É de fácil localização, né? Tem muito carvão mineral. E como fonte de energia, quando comparado às fontes de energia alternativa, apresenta melhor custo-benefício. É mais barato produzir energia com carvão mineral. Agora só as desvantagens. Ó. É combustível fóssil que mais polui o meio ambiente e provoca impactos ambientais negativos. Tanto na extração, que a mineração ela é, com certeza, danosa ao meio ambiente. Por ser fonte de energia não renovável, as reservas podem esgotar-se em pouco tempo, não é? A queima do carvão mineral emite gases para a atmosfera, né? Colaborando principalmente para o agravamento do efeito estufa e também da chuva ácida. E por ser combustível fóssil, que inflama facilmente, seu armazenamento pode ser feito, né, com cuidado, tem que ser feito com cuidado para evitar explosões. Então aí você tem as principais vantagens e as principais desvantagens do carvão mineral, pessoal. Tá? Aí tá bem legal essa cartela porque mostra os dois lados, né? As vantagens e as desvantagens do carvão mineral, ok? Para isso vamos fazer o seguinte, não dá tempo você copiar, né? Mas para fazer um print sim. Vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor. Pessoal, olha, mais uma vez nós colocamos aqui para vocês as vantagens e as desvantagens do uso do carvão mineral. Aqui é falando sobre o carvão mineral, viu, pessoal? E quais são os principais carvões minerais? Turfa, linito, hule e antracito, certo? Então as vantagens estão aí, tá? Olha aí, uma das vantagens, o carvão mineral apresenta elevada eficiência energética, produz muita energia por um baixo custo. É fácil, tem muita em abundância, né? Das fontes não renováveis que tem mais. E apresenta o custo-benefício, muita energia por custo-benefício. A grande problema, pessoal, é a questão ambiental, não tenha dúvida disso. A questão ambiental, os efeitos impactos ambientais, né,
que o uso do carvão mineral faz é que é a desvantagem. Por exemplo, a emissão de gases poluentes, a própria extração do gás, do carvão mineral, né, impacta muito o solo, né? E além de ser, né, inflamável, né, ele tem que ser guardado com cuidado, tudo bem? E a queima dele, lógico, libera gases tóxicos para o meio ambiente. E por ser um combustível não renovável, a tendência é se esgotar em pouco tempo aí, devido ao grande uso do carvão mineral, certinho? Bom, olha aí, ó. Aqui, mais uma vez aqui, os impactos da mineração. Na mineração, não estou falando só da extração de carvão mineral, não. Qualquer mineração, né? Até a mineração do ouro, o impacto ambiental, ó. Os principais impactos ambientais gerados pela mineração. Degradação da paisagem, né? Degrada muito, mas muito mesmo o solo. Poluição, contaminação e compactação do solo. Poluição sonora, porque na extração, né, faz muito barulho. Redução da biodiversidade, porque você está degradando o meio ambiente. Redução da disponibilidade de minerais. Por isso a ideia da reciclagem, né? Geração de resíduos e disposição inadequada de rejeitos. São os principais impactos ambientais aí gerado pela mineração, né? Não é só a extração. Estou falando de mineração porque nós estamos falando aí da extração, tá? A própria extração do petróleo também degrada muito o solo, pessoal. São impactos ambientais, tá? Que tem que ser levado em conta, tá? Na hora de procurar fontes de energias, né? Fontes de energia. Bom, já falamos aí do petróleo, já falamos do gás natural, desculpa, do carvão mineral, e vamos falar aqui também do gás natural, pessoal. Gás natural. Tá aí, ó. Gás natural mais limpo dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque tem menos carbonos. Se tem menos carbonos, diminui a quantidade de emissão de CO2. Possui características que favorecem uma maior durabilidade aos equipamentos. Você tira isso, por exemplo, no uso do gás de cozinha, né? Pode ver que um fogão dura muito tempo, né? Durabilidade aos equipamentos que utilizam reduz os impactos ambientais, ó. Outro diferencial é a baixíssima emissão de dióxido de enxofre, tá? E de resíduos do processo de combustão presente. Por quê? Porque normalmente tem poucos carbonos, pessoal. Na verdade é assim, ó. Se você tem um composto que tem 5 carbonos, vai liberar 5 mol de CO2. Se tem 10 carbonos, 10 mol de CO2. Então, quanto maior o número de carbonos no composto, na combustão vai liberar maior quantidade de CO2. Então, como o gás natural tem justamente pouco número de carbono, né, um baixo número de carbono, vai poluir menos, tá bom? Então, um conceito aí e umas vantagens que ele coloca aí. Vamos colocar um minutinho para vocês aí, um minuto. Ok, meus amigos? Então tá aí, estamos falando aqui do gás natural, né? Dos combustíveis fósseis é o mais limpo, que produz menos gás carbônico, né? Olha aí, ó, gás natural, na verdade, é um conceito muito legal sobre gás natural. Gás natural é um combustível fóssil e não renovável, formado em regiões profundas do continente e do oceano.
Vamos continuar então a falar sobre o gás natural. Está aqui, ó. O gás natural, tá? Um combustível fóssil, né? E não renovável, formado em regiões profundas, né? Na própria prospecção do petróleo, tá? Antes saiu o petróleo e saiu o gás. É utilizado em diversos setores da sociedade, né? Então esse gás natural, ó, muito utilizado principalmente no gás de cozinha. Só lembrar para vocês que o gás de cozinha é chamado de GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Gás liquefeito do petróleo, perfeito? E aqui tem a formação dele, ó. O gás natural é constituído por hidrocarbonetos como metano, etano e propano. Então, metano, pessoal, só para ter uma ideia, metano só tem um carbono, etano tem 2 carbonos e propano tem 3. Então, são baixos o número de carbono. Se o número de carbonos é baixo, vai liberar pouco CO2. Quem possui maior número de carbono vai liberar mais CO2, mais agravante vai ser para o meio ambiente, certo? Então essa é uma ideia muito legal aí sobre o gás natural, tá? Dentre os combustíveis fósseis, sem dúvida alguma, tá? Sem sombra de dúvida, é o menos poluente. Não estou dizendo que ele seja totalmente limpo, pelo amor de Deus, tá? Só em ser de origem fóssil já libera gases que vão impactar no meio ambiente. Mas eu estou falando de uma maneira comparativamente. Gás natural, por exemplo, e o petróleo, e o carvão mineral. Desses aí, o carvão mineral é um dos piores, certo? Para o meio ambiente. Eu estou falando para o meio ambiente. Tá? Depois o petróleo, depois o gás natural. Então, gás natural pode ser também o GNV. Professor, o que é GNV? Gás natural veicular. É o gás utilizado em carros, né? Tem uns carros que são adaptados aí para gás, né? Perfeito? Gás natural. Então tá aí, pessoal, olha. Nós estamos falando então sobre os combustíveis fósseis e a sua relação com os impactos ambientais na natureza, tá? Principalmente e sobretudo falando sobre efeito estufa, aquecimento global e chuva ácida, tem uma íntima relação, uma relação direta mesmo com a queima de combustíveis fósseis. E dentro dos combustíveis fósseis nós falamos do petróleo, carvão mineral e o gás natural, tá bom? Então nós vamos agora aproveitar e fazer questões com vocês, perfeito? Vamos lá para as questões.